Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre os moluscos. Lembrando que vocês sempre devem tentar resolver a questão, pausar o vídeo e resolver a questão antes de ver a resolução, beleza? Mas bem, vamos lá. Essa questão aqui diz pra gente que a Baía de Guanabara mantém uma relação de interdependência com vários ecossistemas, aqui se integra. A qualidade das águas não poderia deixar de ser influenciada pela carga poluidora lançada nos rios. Então, tem uma carga poluidora sendo lançada na Baía, em seu entorno e no espelho d'água. Os mexilhões podem ser utilizados como bioindicadores para o monitoramento da poluição em ambientes marinhos devido à sua capacidade de. Então vamos lá. Está falando que você tem aí a Baía de Guanabara e que ela é afetada pela poluição jogada nos rios. Então aí você tem aí os rios que chegam na Baía e poluem. E ele tá falando que os mexilhões, que caso vocês não lembrem, são moluscos bivalves, né? Esses mexilhões, eles podem ser utilizados como bioindicadores de poluição. Ou seja, eles são bioindicadores, bio porque eles são vivos, e eles indicam a poluição. Por que é o que eles perguntam? Bom, é porque eles se fixam no substrato? Olha, o mexilhão se fixa no substrato? Sim, ele faz isso. Mas isso tem a ver com essa questão de bioindicação? Não, então não tem nada a ver. Pela sua capacidade de oxigenação, eles vão oxigenar? Não, e também não teria muito a ver, né, com a questão de bioindicação. Então, não. Decomposição? Eles não são decompositores. Filtração? Sim, tá. Lembrando que os bivalves, por serem sésseis, né, por ficarem fixados no chão, eles não conseguem ir atrás do alimento. Então o alimento vem até eles e eles filtram as águas para tirar o alimento deles. Só que nesse processo eles vão trazer o quê? Os poluentes. E eles vão acumular esses poluentes. Por isso que eles são bioindicadores, beleza? Por causa da sua filtração, né? E adaptação não tem muito a ver. Então nossa resposta aqui tem que ser a D, beleza? Essa questão aqui faz o seguinte, ela apresenta um texto com lacunas, né, com espaços que a gente tem que preencher de acordo com o contexto. Então vamos lá. Os animais de corpo mole, sem esqueleto, mas geralmente protegidos por uma concha calcária, são denominados, bom, façam suas apostas, né? Corpo mole com concha, não é muito difícil. São os moluscos, né? Então, molusco. E aí você vai ter as classes, tudo bem? Aí que talvez complique um pouco. Mas vamos lá, você tem uma classe, tananã, que vive exclusivamente no mar e tem a cabeça diretamente ligada aos pés. Então olha só, você tem cabeça ligada aos pés, beleza? O que é cabeça ligada aos pés? Cabeça, cefalo, e pé, pode, né? Cefalópode, tudo bem que é o grupo dos polvos e das lulas e tudo mais. Então olha só como é importante você entender o nome e não decorar. Se você sabe o que o nome significa, você sabe então que os caras que têm cabeça e pé são cefalópodes. Então aqui tem que ser cefalópode. Beleza. A classe que compreende as ostras e os mexilhões corresponde aos... Bem, ostras e mexilhões são aqueles que têm o quê? Duas conchas, né? Então são os bivalves, certo? Tem duas conchas. Então, bivalve. Ok. Enquanto os animais com representantes marinhos de água doce e terrestres, cuja concha é espiralada, denominam-se... Bem, por ver que a gente já falou de cefalópode de bivalve, você pode presumir que são os gastrópodes, até porque ele fala da concha espiralada, como a gente pode ver, por exemplo, num caracol, né? Que é um representante desses caras aí. Então, gastrópode. Só que tem mais, né? Ele fala que ainda há a classe dos taranã, cuja concha lembra uma pequena presa de elefante, oca e aberta nas duas extremidades. Você pode falar, nossa, eu nunca vi esse grupo. Na minha aula, por exemplo, eu não falo dessa classe. Ela é pouco abordada, não é todo o curso que vai abordar. Mas, veja bem, se você conseguiu identificar as outras, você vai conseguir ver que, por exemplo, a primeira fala de moluscos, né? A segunda já não. Aqui também não, aqui fala de moluscos, então a gente sabe que essas daqui estão erradas. Aqui na sequência a gente fala o quê? Cefalópode, aqui fala gastrópode, né? Então essa daqui tá errada, essa daqui deve estar certa, e só sobrou ela. E se você for ver, todo o resto casa com o que a gente colocou. Por fim, só sobra os escafópodes, tudo bem? Então você tem um grupo aí, uma classe que são os do escafópoda. Vou estar mostrando aí uma imagenzinha para vocês. Ele é um grupo realmente de
moluscos, que não costuma ser muito abordado, mas que existe. E bem, o importante é que, sabendo os outros, você conseguiria acertar de qualquer forma. Mas caso você fique curioso e queira, você pode dar uma estudada em escafópodes. Você pode dar uma olhada melhor para se garantir, beleza? Então a nossa resposta aqui tem que ser E. A Unicamp vai falar pra gente que o filo Molusca, né, o filo dos moluscos, é o segundo maior filo do reino animal. E tem um número de espécies, né? Segundo maior em número de espécies. É correto afirmar que os moluscos da classe dos gastrópodes, lembrando que são os gastrópodes, caramujos, caracóis e lesmas, ok? Esses caras aqui. Beleza. O que acontece? O que a gente pode falar sobre eles? São exclusivamente marinhos? Não, né? Você já deve ter visto um caracol, uma lesma, e não foi no mar. Talvez no quintal de casa. Então não. Não é isso. Possuem conchas, mas não rádula. O que é a rádula? A rádula é justamente uma estrutura que parece uma língua raspadora, né? Que é feita de quitina e que é uma característica que a gente vai ver nos gastrópodes, é exclusiva deles, inclusive. Então aqui ele está falando que eles não têm rádula, quando na verdade eles têm, é uma característica bem marcante. C. São exclusivamente terrestres? Também tá errado, porque existem caramujos marinhos e aquáticos de maneira geral, então tá errado. Sobra pra gente a D. Possuem pé desenvolvido, né? E rádula, então perfeito, é isso mesmo. A Unicamp diz que os navios considerados são considerados introdutores potenciais de espécies exóticas, através da água do lastro, que é utilizada para manter os tanques, que é utilizada nos tanques para dar aos navios estabilidade quando vazios. Essa água pode conter organismos de diversos grupos taxonômicos. Com certa frequência, lê-se informações relacionadas a essas introduções. Então, só falando o que é uma espécie exótica. Ela também é chamada de espécie invasora. Então, é uma espécie que ela não ocorre num local e de alguma forma ela chega nesse local, ela é introduzida nesse local. Uma espécie invasora, uma espécie de fora, uma espécie exótica. E, bem, vamos ver alguns exemplos. Você tem um mexilhão dourado, o texto fala que o mexilhão dourado, que é um bivalve de água doce originário do sul da Ásia, chegou ao Brasil em 98 e já infestou rios, lagos e reservatórios da região sul e do Pantanal. Além de causar problemas ecológicos, esse invasor ameaça o setor elétrico brasileiro, a agricultura irrigada, a pesca e o abastecimento de água devido à sua capacidade de se incrustar em qualquer superfície submersa. Tá? Então, esse texto aí, molusco chinês ameaça o ambiente e a produção no Brasil. 2. As autoridades sanitárias acreditam que o vibrião colérico, originado da Indonésia, chegou ao Peru através de navios e de lá se espalhou pela América Latina. Texto aí dos problemas causados pela água de lastro. Né? A. Além de problemas como os citados acima, a introdução de espécies oferece risco à extinção de espécies nativas. Explique por quê. Então ele está falando de, além do que a gente já viu, qual o problema de uma espécie dessas, o que ela pode causar em relação às espécies nativas, ou seja, as espécies locais, por que ela pode oferecer risco de extinção. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar de um conceito que a gente vê em ecologia, que é o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? Em alguns locais vai ser dito que seria meio que a profissão do organismo. Eu não gosto muito dessa definição, porque não se trata só do que ele faz, né? Se trata de vários aspectos da vida de um animal. Não só o que ele faz, mas quem se alimenta dele, de quem que ele se alimenta, que horário que ele é ativo, se é de noite, se é de dia, onde que ele vive, com quem que ele se relaciona, suas relações ecológicas, de parasitismo, etc., caso haja, né, esse tipo de relação. Então, tudo isso. O que acontece? Se dois animais, por exemplo, essa espécie invasora, né? Essa espécie invasora, ela é parecida, tem um nicho parecido com a espécie nativa, o que acontece é que por terem esse estilo de vida parecido, elas vão entrar em competição. Vamos supor que elas ocupam o mesmo ambiente, se alimentam das mesmas coisas, elas são ativas no mesmo período, elas vão acabar competindo por moradia, por alimento, por tudo isso. Essa competição muitas vezes pode se mostrar desleal, porque a espécie invasora, como ela é nova, ela muitas vezes não vai ter predadores que vão se alimentar dela.
enquanto a espécie nativa tem, né? Porque ela já é de casa. Então essa espécie aqui pode ganhar muito mais espaço e acabar roubando os recursos da espécie nativa, que pode diminuir até sumir, certo? Então esse caso aí das espécies invasoras é algo bem problemático, porque elas podem oferecer um risco para as espécies nativas se tornar uma praga e causar uma série de outros problemas que a gente já viu. Então, nesse caso aqui, basicamente você teria que dizer, né, eu vou mostrar a resposta depois, mas você teria a introdução de espécies nativas que, por ter um nicho ecológico semelhante ao da espécie nativa, poderia oferecer um risco em relação, né, devido à competição. Bom, a B pede para indicar uma característica que diferencia os moluscos bivalves, né, aqueles que têm duas conchas, das demais classes. Seria justamente ter duas conchas, certo? Os bivalves são diferentes por terem duas conchas. Indique uma outra característica que permita incluir os bivalves no molusco. Então, teria que ter as características comuns dos moluscos, como ter corpo mole, ter manto e ter concha também. Poderia ser citado, ok? E C. Nas áreas de risco de contaminação por vibrião colérico, as autoridades sanitárias recomendam não ingerir mexilhões e ostras crus. Essa recomendação baseia-se no modo que esses moluscos obtêm alimento. Né? Então, esses caras são bivalves, né? Como é que eles se alimentam? Justamente por filtração, né? Eles filtram e por causa disso eles podem acumular ali não só poluição, né? Poluentes, mas eles podem também acumular alguns patógenos, alguns parasitas. Então, dando uma olhada aqui na resposta da A, se as espécies exóticas ocuparem o mesmo nicho ecológico das nativas, né, através da competição, a espécie nativa pode ser extinta, certo? E na B, presença de concha com duas valvas, né, como característica que diferencia, e elas são moluscos porque elas vão ter concha, corpo mole, também o manto pode ser outra característica aí para caracterizar ela como molusco. E por fim, mexilhões e ostras são filtradores. Portanto, podem acumular grandes quantidades de substâncias tóxicas e micro-organismos patogênicos. Ou seja, que causam patogenias, ou seja, doenças, tudo bem? Então, como por exemplo, né, o vibrião colérico. Beleza? Sobre moluscos é isso, gente.